Os aparatos urinários e genital masculino estão formados por los riñones, los uréteres, la vejiga urinária, la próstata, la uretra masculino o femenino, el pene, los testículos y el epídimo, el conducto deferente y las vesículas seminal. Riñones. Los riñones estão situados por detrás del peritoneo parietal posterior, a los lados de la columna vertebral, a la altura de las duas últimas vértebras dorsales e de las terceras vértebras lumbares. El riñón derecho se encontra unos 2 centímetros más bajo que el izquierdo. Relação com os outros órgãos. Por arriba, el polo superior del riñón está coberto por la glándula suprarrenal. Por delante, el riñón derecho se relaciona con el hígado, la segunda porción del duodeno, el peritoneo, el colon ascendente y el intestino delgado. El riñón izquierdo se comunica con el peritoneo, el estómago, el páncreas, el colon descendente, el vaso, el intestino delgado. El polo superior de ambos riñones se relaciona con el diafragma, el psoas, el cuadrado lumbar y por encima del diafragma con la pleura y el pulmón. El borde interno del riñón presenta un seno vertical y hilo, donde se encuentra de delante hacia atrás los nervios, la vena renal, la artéria renal y la pelvis. Meios de fixação. Os riñones estão sustenidos por la cápsula adiposa, la fascia perirenal e el pedículo vasculo-renal, así como por el tono de los músculos abdominales y el volumen de las vísceras abdominales. Cálices y pelvis renales. La orina emitida por los tubos coletores drena en la cavidade que circunda las papillas. Esta cavidade se denomina cálice menor. Ao unir-se vários cálices menores, se forma el cálice maior, os quais, em conjunto, desembocam em uma cavidade única, chamada pelvis renal. A pelvis renal tem forma triangular. Em seu lado externo, recebe os cálices e, desde seu ângulo inferior, se continua com o uréter. Está ubicada em parte de dentro del seno renal, porção intrailiar, e a parte de fora é porção extrailiar ou extrarrenal. Tem as mesmas relações anatômicas com o rim. O uréter, acabou o rim, agora é o uréter. Os uréteres são conductos que continuam nas cavidades renais hasta desembocar na bexiga. Medem entre 25 e 30 centímetros de longitude, segundo a altura do indivíduo. Em cada uréter podem determinar 3 porções, abdominal, ilíaca e pélvica. Gravem isso, abdominal, ilíaca e pélvica.
hasta su entrecruzamento com os casos ilíacos. La porção pélvica abarca desde este último sítio hasta su desembocadura em el trígono vesical. Vexiga urinária. O tamanho é variável. Aumenta seu tamanho para armazenar desde 700 a 800 ml de urina. Até 700 a 800 ml de urina. A bexiga é um órgão muscular oco que serve de receptáculo à urina. No homem está situada por detrás da pubis e na frente do reto. Na mulher está na frente do reto e parcialmente da bexiga. Na bexiga vazia do adulto se podem distinguir 4 caras, uma superior, uma posterior e 2 inferolaterais. Desde a cúpula vesical hasta o ombligo se extingue um cordão fibroso, el úrago. O ligamento umbilical médio. Os uretres penetram na bexiga obliquamente em sua parte posterior, posterior e inferior. Os orifícios ureterales, meatos ureterales, estão separados entre si por 2,5 centímetros e se halam situados nos extremos do rodete interureteral, que forma a base do trígono vesical, cujo vértice se encontra ao nível do coelho vesical. Relações com outros órgãos. O peritoneu cobre parte da cara anterior da bexiga. Sua vértice é um segmento maior da cara posterior. Se reflexa sobre o útero em la mulher e sobre o reto no homem. Nesta área, a bexiga se encontra estreitamente relacionada com o intestino delgado e o cólon sigmoide. No homem, a bexiga está relacionada por detrás da vesícula seminalis, los condutos deferentes, los uretres y el recto. En la mujer, el útero y la vagina se hallan interpuestos entre la bexiga e o reto. Próstata, relação com outros órgãos. A próstata é um órgão glandular e fibromuscular situado na pelvis, imediatamente por debaixo da bexiga, por detrás da sínfise púbica e entre os bordes internos de los elevadores do ano, e está atravessada por la uretra prostática. Está sostenida ventralmente por los ligamentos
tubo-prostáticos em la região dorsal por el diafragma urogenital. Uretra. A uretra é um conduto fibromuscular que leva a urina da bexiga ao exterior. Deve estudar a uretra masculina e feminina por separado. Uretra masculina. A uretra masculina mede uns 20 centímetros de longitude, se origina em um coelho vesical, atravessa a próstata e o diafragma urogenital. A raiz e o corpo do pênis, e desemboca em meato ao nível de la glande. Se subdivide em uretra, próstata, membranosa e esponjosa. Uretra prostática, membranosa e esponjosa. Uretra feminina. A uretra feminina mede uns 4 centímetros de longitude, se estende desde o coelho vesical hasta o orifício externo de la uretra, que se halla situado entre os lábios menores, por delante do orifício vaginal e por debaixo e detrás do clitóris. Pene. El pene é o órgão masculino de la cópula. Sua ereção e aumento de volume se devem à la ingurgitação sanguínea. Está composto por 3 elementos: dos formações laterales, los cuerpos cavernosos e uma ventral média, el cuerpo esponjoso que contém la uretra. Testículo e epidídimo. Os testículos têm forma ovoidea e constituem um órgão par. O epidídimo se divide em cabeça corpicola, e na cabeça se estabelece o puente vasculo-canalicular, que comunica o epidídimo e o testículo. O epidídimo contém em seu interior tubos coletores donde se supone que maduram os espermatozoides, desde a cabeça hasta la cola. O conduto epididimário se simplifica até desembocar em um conduto deferente. Este conduto constitui a continuação da cola do epidídimo, mede de 35 a 48 centímetros de largo e seu diâmetro vai aumentando conforme se acerca à porção terminal. Vesículas seminais são 2 órgãos huecos, simétricos e lobulados, no que lhes dão aspecto irregular e nos quais se almacena um líquido que vai formar parte del semen. Estão situados por arriba de la próstata, por detrás de la vejiga urinária, entre esta e recto. Cada vesícula se une a seu correspondente conduto deferente para formar o conduto ejaculador. Uma parte de los uretras queda por dentro de esta vesícula. Funções renais. A função primordial do riñão é a formação de urina, pelo qual constitui o órgão principal em mantenimento de la homeostasia. Formação da urina, processo mediante qual se logra la regulação
hidroeletrolítica do médio interno, regulação do pH do médio interno, excreção de los produtos finales de catabolismo proteico, exerção de substâncias estranhas a seus derivados, funções endócrinas, eritropoiesis, corticoestimulante, hipertensiva e antihipertensiva, funções metabólicas, proteinólise, catabolismo lípidico e glucogênese. Reflexo de micção é o processo em que a bexiga se vazia e corre em duas etapas principais. Enche a bexiga até um nível em que ela haja tensão em suas paredes umbral, fibras sensoriais. Reflexo nervoso que provoca que a bexiga se esvazie. Quando os receptores estão ativos, os reflexos miccionais continuam repetindo-se em ciclos até que vai um forte grado de contração da bexiga e expulsão da urina, fibras motoras. Este reflexo é medular, S2-S3, porém pode ser inibido ou facilitado por el tronco de encéfalo, protuberância e corteza cerebral. Isto ajuda a assegurar que estemos em um momento adequado a urinar. Ciclos de reflexos podem repetir-se. Aumento rápido e progressivo da pressão. A pressão permanece constante e alta. Há um retorno da pressão ao tono basal da bexiga. Passos para uma produção de urina. Ultrafiltração, reabsorção e secreção. Ao final dessas três etapas se forma a urina. Portanto, podemos dizer que a urina é o produto que se forma ao realizar o filtrado glomerular, eliminando o reabsorvido e anadiendo o secretado. Semiologia do sistema urinário. Dor lumbar. Dor lumbar é um dos principais sintomas que pode aparecer nas alterações do sistema urinário e sempre devemos perguntar por suas características. Alice. Causa principal: presença de alguma obstrução, litiases, que genera dilatação dos condutos, estasis urinária e um provável processo infeccioso. Outra causa pode ser a distensão da cápsula renal por edema, acúmulos, etc. A lombalgia pode ter sua máxima expressão em cólico nefrítico ou renal, litiases, obstrução, dilatação, estasis urinária, infecção. Sintoma: dolor. Dolor é um sintoma frequente na consulta urológica. Tem duas causas principais: pressão intraabdominal devido a um obstáculo à drenagem da urina, distensão das vísceras ocas, pelvis, uretra, bexiga, etc. Distensão da cápsula dos órgãos sólidos, rimão, próstata, testículo devido a um processo inflamatório.
que se reflexa nos genitais. Enquanto a forma de começo da distensão, quando é súbita, a dor habitualmente é aguda, e quando é gradual, é gravativo. Ele vai ficando mais grave. Uma vez estabelecido, pode ser permanente, como nos processos inflamatórios, ou intermitente, como em cólico nefrítico, produzido por um cálculo renal. Se percebe na região lombar, em um ângulo costovertebral debaixo da 12ª costilha e se irradia ao flanco e ao abdômen superior. É produzido por uma distensão da cápsula renal devido a um processo inflamatório e uma obstrução das cavidades pielo-caliciares. Uretral é produzido por uma obstrução aguda por coágulos que se manifestam na região lombar devido à distensão da cápsula renal, da pelvis e uretra, combinando com o espasmo muscular, hiperperistalsis, para vencer o obstáculo que provoca a dor cólica. Quando a obstrução é na porção superior, se irradia da região lombar a lo largo da uretra hasta el escroto e el testículo. O homem, o hasta la válvula de la mujer, em la porção média hasta el flanco e abdômen superior, e em la porção inferior hasta la região suprapúbica e la vexiga. Vesical se manifesta na região do hipogástrio e é intenso e enfermo com retenção urinária aguda por la sobredistensão de la vexiga. Prostático. El dolor em la próstata não é frequente. Se manifesta na presença de um processo inflamatório da glândula e se percebe como malestar ou sensação de repressão em el área perineal e pode irradiar-se à região lumbosacra. Testicular. O dolor de testículo pode ser muito intenso quando se deve traumatismo, torção ou infecção do testículo e epidídimo. Se percebe localmente e escroto, pero pode irradiar-se a lo largo do cordão espermático a las partes bajas do abdômen peniano. Quando se percebe permanente com el pene flácido, se deve a uma inflamação na periuretritis ou parafimoses. Se produz durante a ereção, é por enfermidade de la peyorine. Alterações de la diuresis normal acima de 1.500 a 2.000 ml por dia. Poliúria. Maior que 2.000 ml ao dia. Volume urinário. Exemplo: efeito osmótico de la glucose. Perda da função urinária. Diminuição e obstrução aguda. Oligúria. Baixa diuresis. Menor a 800 ml ao dia. Sinal de alarme. Exemplo: desidratação, glomerulonefrites e obstrução. Se não se trata dentro das 24 horas, pode provocar dor renal. Tratamento e hidratação. Oligoanúria. Baixa diuresis.
150 ml ao dia, máxima expressão de urina. Alterações de Lamictal, geralmente devido a obstrução, infecção, inflamação, desúria, conjunto de campos, e Lamictal, dolor, ardor, mal-estar. O larquiúria se caracteriza por micções frequentes, cada 2 horas ou menos em casa. Quantidade que aumente de volume total da urina, que é de 1,2 litro, como promédio, pelas 24 horas, ou seja, aumento do número de vezes que urina, com diurese normal. Pode ser de dia, noite, aumento da frequência. Micção prolongada, processo lento e com pouca força. Micção demorada, um processo que tarda em iniciar-se, pode ter causa psíquica. Mictúria, necessidade intensa de levantar-se durante a noite para urinar. É normal que um adulto se desperte 2 vezes para urinar, diferente da enuresis, que é mais comum em meninos ou relacan. Nematura, eliminação de gases através do trato urinário, não necessariamente a urinar, generalmente devido a obstrução, infecção, inflamação, retenção de urina, incapacidade para esvaziar a bexiga voluntariamente, é uma emergência médica, pode ser aguda ou crônica. Incontinência urinada, saída involuntária de urina por la uretra e por um orifício patológico, traumatismo, alteração congênita, fístulas vesiculares. Alteração do sistema nervoso central. Incontinência de esforço em mulher ao tossir, estornudar, reir, provoca por um debilitamento da musculatura pélvica por múltiplas causas: fístula vesículo-vaginal, traumatismo durante o parto, menopausa, multiparásita. Fístula vesículo-vaginal, desembocadura ectópica do uréter em la vagina, causada por cesárea iatrogênica, esterectomia, tumores, nolena, não chega à bexiga, não tem reflexo de micção, enuresis noturna, produção involuntária de urina durante o sonho, afeta niños de 4 anos, antes dos 4 anos é fisiológico, urgência missional, sensação de urgência para urinar provocada por processo infeccioso do trato urinário, cistites, inflamação da bexiga inestável, tumores, pseudo-incontinência, incontinência paradórrica ou por rebosamento, liberação espontânea de urina em gotas por desbordamento em processo obstrutivo, pseudo-incontinência, causa sistema nervoso central, traumatismo, câmbios em choro, potência força, canete, soro esforço miccional, e dependendo do tipo de obstrução pode ser bífido, delgado, bifurcado ou múltiples, débil, gotas em forma de sable, interrupção brusca, litiasis, signos e sintomas, ardor e dolor ao urinar, sensação de ardor que parece ao urinar e pouco depois, normalmente devido ao traumatismo de infecções, cólico néfrito, dolor lombar de origem renal com maior intensidade, pode acompanhar-se de náuseas, vômitos, tensão abdominal e sintomas dissúricos, emergência médica aguda,
transitória, tricomonas ou micótica, viral ou química. O micro-organismo principal Enigonocoese ou Chlamydia trachomatis. Alterações microscópicas da urina. Urina com presença de miocitos, leucócitos, incolor turvo e purulento. Fosfatúria, perda de fosfatos na urina, que generam câmbios de color, derrando-na túrbia e lechosa. Albuminúria, proteinúria, perda de proteínas na urina, generando câmbios e o brilho da urina, indicativos de dano renal, urina de color mate, espuma, solicitar, proteinúria de 24 horas e valoração de função renal, quilúria, presença de linfa, hematória, sangue, as causas renais e extrarenais. É diferente de uretroragia, segue através da uretra, dependente da limitação. Colúria, presença de pigmentos biliares, que envolvem laranja no pacientes com icterícia. Hemoglobinúria, presença de hemoglobina livre. Densidade. Igual diluído, menor e maior a 1,0020 concentrado. Baixa densidade, causada por uso de diurético, que diminui a capacidade de concentração renal e ingesta elevada de água. Alta densidade, desidratação, febre e vômito, secreção inadequada de hormônios antidiuréticas, pH menor a 5,5, urina ácida leteadas, maior que 6,5, urina alcalina, infecções. Glucose e corpos cetônicos indicam possibilidade de pigmentos biliares, possível enfermidade hepática. Célula de descamação, observada em sedimento urinário, número elevado de células, indica patologia, campos inflamatórios provocam maior desprendimento de células, eritrocitos dismórficos, igual a enfermidade glomerular táctil, igual a enfermidade do tracto excretor. Leucócitos, indicativo de infecção urinária ou genital, maior a 8 por campo. Filamentos, o mais comum é o de candidíases. Cilindros, e nos casos de hematura se observa uma elevada presença de cilindros cristales, característico em paciente com litíase urinária, ajudando a diagnóstico
relação sexual. Causa principal: câmbios psicológicos e podem provocar baixa autoestima, depressão, aislamento e disfunção erétil. Hemospermia: liberação de sangue mesclada com sêmen, normalmente se produz por processos infecciosos inflamatórios, principalmente tumorais. Conduta: AINE. Ibuprofeno cada 8 horas, solicitar cultivo de esperma e ecografia vesical prostática transrenal, dirigir o paciente ao colo. Infertilidade: incapacidade para fecundar e processar, procriar. Múltiplas causas, solicita espermatograma. Exame físico do sistema urinário. Pedir permissão ao paciente para realizar o exame físico, não esquecer. Inspeção: valorar o paciente de pé e sentado, inspecionar abdômen, região lombar e genitais, descrever a presença de tumores, hipocôndrio e flânquios, expressão de agravamento renal, buscar la face nefrótica renal, edema ocular, decoloração de mucosas, signos de inflamação, hematomas, deformidades, circulação colateral, edema MMI, inferiores, palidez e fístulas. Objetivo: palpação. Objetivo: evaluar a possibilidade, sensibilidade renal, presença de quistes, abscessos ou massas palpáveis. Normalmente, os rins não são palpáveis. Existem manobras clássicas que são úteis, principalmente para demonstrar a ausência de rins palpáveis. Os discretos crescimentos ou descenso destes. Manobra de Guion. É o procedimento mais difundido devido a seu valor semiológico. O paciente se coloca em decúbito dorsal com os membros inferiores semiflexionados e las rodilhas separadas. El examinador se ubica a la derecha para el riñón derecho e a la esquerda para o riñón esquerdo. Para explorar o riñón direito, se observa colocar sua mão esquerda passiva em uma região lombar, com os dedos dirigidos perpendicularmente ao eixo longitudinal do corpo, la palma de la mano hacia arriba e los pompeos de los dedos en el ángulo posterotebral. Corresponde ao plano posterior de la célula renal. La mano derecha se aplica de plano sobre la parede abdominal interior com el extremo de los dedos orientados em direção cranial, ejerciendo firme presión en dirección del plano posterior. Se indica ao enfermo que se respire lenta e profundamente mientras la mano posterior hace de sostén e eleva a la vez la región lombar la mano anterior activa. Trata de palpar el polo inferior de la superficie acessível al exame. Manobra de Goulet. El examinado se encontra parado sobre el membro inferior contrário al lado que se va a palpar. El otro miembro descansa reflexionado para uma silla, sobre uma silla, cadeira, a fim de relaxar o abdômen.
de Israel. Se descreve aqui a manobra para a região direito, colocando o paciente no decúbito lateral esquerdo, com o braço direito pendendo delante do tórax. Se realiza palpação manual, com a mão esquerda de apoio e a região lombar, dirigida em sentido caudal. A direita apoiada de plano sobre a fossa ilíaca direita, ondulação pontas dos dedos mientras acima de expiração e permanece el acecho de expiração e riñón. E começa a deslizar manobra de Montenegro. Paciente em decúbito ventral. A mão esquerda do examinador se coloca na região lombar, com o extremo dos dedos índices e maior em contato com o espaço costo-lombar. A mão direita, ubicada transversalmente em abdômen, frente à la presunta massa renal, efetua impulsos hacia arriba, de modo que se trata de riñón, a mão esquerda percibirá seu choque. Manobra de Glennar. Investigação de laptoses e mobilidade renal. Consiste em colocar a mão esquerda abrasando a região lombar com os 4 dedos por detrás e a pulgar por delante, e qual cai debaixo do reborde costal. A mão direita sobre o aparelho anterior permite a exploração do borde inferior.